é dia de falar da alegria e da devoção do Congado, esta importante manifestação cultural imaterial tão representativa para a formação do folclore brasileiro. O melhor cenário para abrir essa cortina do passado é aqui, no Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, local de valorização das temáticas relacionadas aos negros de Poços de Caldas. O Dicionário do Folclore Brasileiro define o congado ou congada como um folguedo folclórico religioso de formação afro-brasileira, em que se destacam as tradições históricas, os usos e costumes de Angola e do Congo, reunindo elementos temáticos africanos e europeus, cuja difusão vem do século XVII. Esta dança, com canto e música, recria a coroação do rei Congo e da rainha Ginga de Angola e é acompanhado pelo cortejo compassado, o levantamento de mastros e instrumentos como os tambores, a cuíca, a caixa, o pandeiro e o reco-reco. Tem basicamente em seu enredo 3 temas: a devoção a São Benedito, o encontro da imagem de Nossa Senhora do Rosário submergida nas águas e a embaixada, que é a luta de Carlos Magno contra as invasões mouras. O Centro Cultural Chico Rei é um importante patrimônio cultural de Poços de Caldas, pois preserva as raízes dos afrodescendentes e encabeça causas para a eliminação da discriminação racial. A arte educadora, militante negra, responsável pelo Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei e empoderada Lúcia Vera Lima, expressa bem sua generosidade e consciência quando diz que, se as pessoas se respeitassem e se olhassem nos olhos enquanto seres humanos, independente da cor da pele, da questão religiosa e do gênero, tudo seria muito melhor. O Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, ele é, antes de tudo, um espaço de resistência e principalmente um espaço de coragem, né? Então ele é um espaço que a gente tem aqui em Poços para a gente olhar para a cultura afro-brasileira com a força, né, e a ancestralidade que ela tem. E isso projeta no nosso passado, projeta no nosso presente e projeta no nosso futuro. Ele é esse espaço de congregação, né? Esse espaço que está aberto, né? Esse espaço que recebe a todos sem distinção, mas que mostra, né, a importância da cultura afro-brasileira para Poços, para a região, para o Brasil. Ele é como se fosse um espaço que está contando uma história que os livros esqueceram, né? Então, a função do Chico Rei é mostrar, olha, essa história também está aqui, apesar de não estar, né, nos livros. Essa história também existe. Essas pessoas que passaram, que passam e que vão passar, elas existem e elas têm histórias inspiradoras e histórias que fortalecem, né? Fortalece quando a gente fala de comida, quando a gente fala de relação, quando a gente fala de dança, quando a gente fala de religião, quando a gente fala de pessoas que estão existindo, né, e estão indo buscar na sua essência aquilo que elas são, né, que é a identidade afro-brasileira. Mais do que a matéria, é o que ele representa, né, dentro dos nossos corações, dentro da nossa história pós-caldense. Então, queiram conhecer. A Igreja Católica entende o congado como uma rica manifestação popular religiosa que relembra a forma como os negros africanos expressavam a sua fé, já que não estavam na sua terra-mãe. E por isso disponibilizam seus templos para a realização da missa conga. Os ternos de Congo se apresentam na cidade há mais de 100 anos no mês de maio, durante a tradicional festa de São Benedito. A cerimônia de encontro dos índios caiapós com os negros relembra o momento quando os negros fugiam para a mata e contavam com a ajuda dos índios.
Hoje, o simbolismo acontece mostrando que logo após a libertação dos escravos, estes vão agradecer os índios e os convidam para participar da festa. A minha relação com o congado, ela é de família, né? Uma tradição que veio de família, passou para minha mãe e minhas duas tias. A minha mãe foi bandeireira, carregando a bandeira de São Benedito durante praticamente a vida toda. Minha relação veio dessa tradição que hoje a gente luta arduamente para manter viva essa tradição. A tradição não só da minha família, mas de outros congadeiros e também dos caiapós, que são parte juntos, né? Que são irmãos. O próprio índio foi o primeiro escravo no Brasil. Então a semelhança era com aquele que veio da África ou com aquele que já morava nesse país. O meu início foi aí, com 3 anos de idade. A minha mãe já fez a roupa de Congo para mim. Eu ia no colo de todo mundo, porque eu não aguentava o percurso, que são 3 dias de percurso. Então eu ia dia a dia no colo de um, aprendendo a cantar, aprendendo a tocar esses tambores maravilhosos que nos emociona muito, que quer dizer raiz. Através da batida desses tambores. As novas gerações mantêm viva a memória do congado, passada por seus pais e avós, assim como outras manifestações populares que ressignificam e valorizam a história do negro em Poços de Caldas. Bom, a importância da manutenção do congado para uma comunidade é você preservar a sua história, a sua identidade. A sua identidade passa pelas manifestações culturais. Então é muito importante que tudo que você possa resgatar da história do seu município, do seu bairro, do seu estado, seja preservado e mostrado para as novas gerações, porque só a partir do momento que você conhece é que você respeita. Sou filho de Nossa Senhora. A informação faz com que a gente entenda que o congado é simplesmente a forma como os negros africanos utilizavam o sincretismo como forma de manifestar a fé nas suas divindades africanas através dos santos católicos, pois assim foram submetidos. E o desconhecimento cultural pode levar à preconcepção equivocada da verdadeira identidade histórica da formação etnocultural brasileira. O racismo estrutural, muitas vezes velado, enraizado na cultura brasileira, já não pode mais acontecer. A empatia faz com que a gente se coloque no lugar do outro, independente de sermos do mesmo grupo ou não. E é nesse momento que nos humanizamos e fazemos com que esses absurdos não mais aconteçam. É com essa história de luta e vitória, de fé e festa, que eu te convido a abraçar e a valorizar a cultura popular brasileira. Receber a Deus,